Gente, para mim é uma alegria, uma honra estar aqui nesta noite trazendo a palavra do Senhor. Sabe, nós temos desfrutado algo tão incrível, tão particular nesta série. Eu tenho certeza que você tem sido despertado a ter mais consciência da pessoa do Espírito Santo. Amém? Então, durante toda essa série, nós meditamos na palavra de Deus, sobre essa consciência da presença de Deus, dessa consciência constante do Espírito Santo agindo em nosso meio. Nós fomos impulsionados a percorrermos toda essa jornada com Ele, consciente da presença dEle, mas consciente de que nessa jornada de entrega, de rendição, nós somos marcados pelo sobrenatural de Deus em nossas vidas. Eu tenho certeza, se eu chamar alguns aqui na frente para compartilhar essas marcas sobrenaturais, esses encontros sobrenaturais, essas experiências com o Espírito Santo, com certeza você terá esse testemunho. Nós aprendemos sobre a pessoa do Espírito Santo. Se você ainda não assistiu essa ministração, eu te convido, assista toda a série, porque você vai ver que nós somos cada dia mais impulsionados. Gente, eu vou sair dessa série ainda mais apaixonada pela pessoa do Espírito Santo. Nós aprendemos que Ele é o próprio Deus, esse Deus que se faz presente, o prometido. O próprio Jesus ali, antes de subir para o Pai, Ele disse: olha, eu não vou te deixar sozinho. Eu não vou te deixar sozinho, mas eu enviarei o Consolador. Então o Espírito Santo, Ele é aquele que nos consola, que nos fortalece, que nos capacita em toda a jornada. Às vezes, quando a gente olha e fala assim, eu não vou dar conta, nós temos ali a mão dele falando, batendo no nosso ombro. Ei, você vai dar conta, porque eu estou com você. Eu sou o teu sustento. Eu te ajudo. Eu sou o teu paracletos, o seu consolador. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que está conosco, nos envolvendo com a sua glória. Gente, então eu aconselho a você, sabe, comece a buscar em Deus essa maior consciência da presença do Espírito Santo. E hoje nós vamos continuar falando dessa questão do Espírito Santo, sobre a busca e a prática dos dons. Não tem como nós falarmos em dons espirituais, em busca, sem nós entendermos o Espírito Santo. Por isso que foi preparado todo o caminho para nós falarmos sobre dons. Mas primeiro nós precisamos conhecer o Espírito Santo. E nós fomos ensinados a isso. Desse poder capacitador que é o Espírito Santo nas nossas vidas. Glória a Deus. É muito lindo, irmãos, nós aprendermos, sairmos ainda mais apaixonados pela pessoa do Espírito Santo. E à medida que nós vamos lendo as Escrituras, nós vemos que o Espírito Santo é o próprio Deus em nós. Você já parou para pensar que o Espírito Santo é o próprio Deus em você? Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando nós entregamos a nossa vida reconhecendo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós começamos uma jornada. Lembra que a gente falou dessa jornada? Que nós somos marcados pela presença de Deus? Porque agora o Espírito Santo habita dentro de nós. É o Espírito Santo que habita dentro de nós. Aleluia! Isso é algo tão poderoso. Porque quando a gente começa a entender isso, o nosso coração é inundado por um temor. O nosso coração começa a buscar em Deus essa consciência, pedindo: Senhor, dai-me mais consciência de que o Espírito Santo habita dentro de mim. Então, quando a gente entende isso, nós percorremos essa jornada de que, conscientes sobre essa presença constante do Espírito Santo perto de nós, dentro de nós.
Será que você pode repetir isso? Fala, o Espírito Santo habita em mim. Isso é uma verdade que precisa estar gravada em nossos corações. E o Espírito Santo é aquele que sempre está em movimento. Nós aprendemos que o Espírito Santo ele não age conforme um padrão pré-determinado. Ele não age de um certo movimento. Olha, se está muito silêncio, nossa, faltou o mover do Espírito. Não faça isso. Nós não podemos encaixar o movimento do Espírito. Agora a gente cantou que ele pode vir como um sussurro, como o som de muitas águas. Então que a gente venha crescer nesse conhecimento de que nós não podemos padronizar o movimento do Espírito. O que nós precisamos estar é sensíveis à sua voz, sensíveis ao seu mover, sensíveis, conscientes da sua presença constante, real, viva em nossa vida, em nosso ordinário. Porque assim nós começaremos a desfrutar de uma vida que vive não de acordo com padrões humanos, mas uma vida que vive no sobrenatural. Esse é o Evangelho de Deus. Ele nos leva a essa consciência de que não vivemos mais de acordo com as nossas perspectivas, mas com essa perspectiva celestial. Glória a Deus. Lá em João 3:8. Daqui a pouco a gente vai ler, a gente vai ficar em pé, amém? Lá em João 3:8 fala assim: o vento sopra onde ele quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem e nem para onde vai. Aqui Jesus está conversando com Nicodemos, um fariseu. Ele era assim, um doutor da lei, das escrituras. E ele estava querendo entender sobre esse mover do Espírito. E Jesus, isso quem está falando é o próprio Jesus. Fazendo essa analogia com esse mover do Espírito a um vento, a esse ruar. No hebraico fala ruar e no grego pneuma. Esse ruar do Espírito Santo atuando em nosso meio. Às vezes se você olhar na natureza, na floresta, às vezes você vai ver as folhas se mexendo de forma tão suave que se você não estiver atento, você nem percebe aquele mover, mas está tendo um mover ali. Às vezes o vento é tão forte que a gente consegue ver, né, as folhas se mexendo, balançando, algo acontece, não é verdade? Quando tem um vento, algo acontece. E não tem como a gente estar consciente da presença de Deus, consciente da presença do Espírito Santo e algo não acontecer. Lá em Ezequiel 37, lá no Antigo Testamento nós já vemos esse mover do Espírito ali. Ezequiel 37 fala do vale de ossos secos, só tinha ossos ali. E veio o Espírito Santo, esse ruar, esse vento do Espírito. E ali onde havia só morte, onde havia só sequidão, o que aconteceu? Aconteceu vida. Algo sobrenatural aconteceu. Então esse mover do Espírito, ele não é determinado pela ciência, pelos padrões deste mundo, pelas filosofias deste mundo. É algo sobrenatural que está disponível a todos nós, por meio da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Hoje nós temos esse acesso a essa presença constante em nossas vidas. Glória a Deus. Isso é tão lindo nós crescermos nesse entendimento de que o Espírito Santo, ele é aquele que traz um movimento às nossas vidas. Tem um autor, um teólogo que ele fala assim, o Carson, ele diz assim: onde o Espírito está em ação, os efeitos são inegáveis e inconfundíveis. Porque quando o Espírito está em ação, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Cristo, reconhecendo Ele como nosso Salvador, Ele começa a habitar em nós. E há todo mover dentro das nossas vidas. Algo acontece, começa a mudar. Aquele que mente, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais.
Isso é obra do Espírito, moldando o nosso caráter. Não é porque nós somos bonzinhos, é pela graça e misericórdia do Senhor. Então o Espírito Santo, ele está constantemente fazendo a obra em nós, nos capacitando a essa grande jornada até Cristo voltar. É muito lindo aquilo que o Senhor faz no nosso meio. Glória a Deus. Nós vamos ler agora. Eu vou pedir para você se colocar em pé, que nós vamos ler 1 Coríntios. 1 Coríntios 12, versículos 12 ao 27. 1 Coríntios 12. Quem trouxe a sua Bíblia de papel? Ó, lá na Store vende aqui as Bíblias de papel. Gente, é tão precioso, né? A palavra de Deus, a gente ter fome, ter sede pela palavra de Deus. Pegue sua Bíblia aí e abra em 1 Coríntios 12, dos versículos 12 ao 27. Diz assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não pertenço ao corpo. Nem por isso deixe de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho? Não pertenço ao corpo. Nem por isso deixe de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos seus membros no corpo, segundo a sua vontade. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que nós não indecorados, indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que haja divisão no corpo, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós honramos a Tua presença em nosso meio, Espírito. Ah, Espírito, como é precioso, Senhor, te sentir. Como é precioso, Senhor, ter essa comunhão contigo, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é real no nosso meio. Obrigada, Senhor, porque a Tua presença flui em nosso meio. Espírito Santo tem a total liberdade de operar em nosso meio conforme a Tua vontade. Pai, nós estamos aqui, ó Pai, totalmente dispostos e sensíveis ao Teu mover. Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, por favor. Glória a Deus. Gente, aqui a gente acabou de ler uma analogia que Paulo usa. Paulo é um professor de excelência. Ele usa muitas ilustrações para ensinar algo tão precioso. Se a gente analisar ali o capítulo 12 de 1 Coríntios, nós vemos que ele está falando sobre os dons espirituais.
ele vem passando por todo esse contexto para trabalhar uma maturidade na igreja. A igreja de Coríntios era uma igreja que a gente pegar a carta lá do início, a carta de 1 Coríntios, lá do início, lá no capítulo 1, nós vemos que Paulo está falando, olha, no meio de vocês não falta nenhum dom. Eles estavam agindo nesse fluir do Espírito, mas algo precisava ser ajustado. Se a gente vai começar a estudar a carta de 1 Coríntios, nós vemos que ali eles estavam com alguns problemas. Falta de unidade, tinha idolatria, tinha imoralidades. E algo precisava ser ajustado. E Paulo escreve essa carta para trabalhar essa consciência de comunidade, de corpo que representa a igreja de Cristo. E aí Paulo trabalha essa analogia. E antes dele trazer essa ilustração do corpo possuindo vários membros, ele apresenta para a igreja sobre os dons espirituais. Ele fala que o Espírito Santo é aquele que concede os dons espirituais. Logo a gente entende que nós recebemos os dons do Espírito não por força do nosso braço, não porque nós merecemos, mas pela graça e misericórdia de Deus. Hoje de manhã o pastor Paulo ministrou uma palavra tão poderosa que fala o Espírito Santo e a sua missão. Ele trabalhou lá no livro de Atos, onde a igreja recebeu o Espírito Santo, foi revestida do poder de Deus para receber e ser testemunha do Senhor, do Evangelho de Deus em Samaria, em Judeia e nos confins da terra. E ali, essa igreja, ela estava com essa missão de levar a palavra de Deus. Então, ali no meio dessa grande missão de levar o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus, amém? O Evangelho é o poder de Deus. E Ele nos deu essa missão. Ide, pregai o Evangelho. Mas Ele não nos deixou sozinhos. Ele enviou o Espírito Santo que agora habita em nós. E agora, nessa grande missão de levar o Evangelho, Ele nos chama a participar disso. Ele nos capacita, Ele nos concede dons espirituais. Então, quem concede os dons espirituais é o próprio Espírito Santo. É um presente de Deus para nós, né? Dom é um presente que o Espírito Santo nos concede segundo a sua vontade. Mas e por que eu recebo os dons? Só para minha vanglória, para eu me edificar? Não, a própria Bíblia, lá em 1 Coríntios, Paulo está trabalhando toda essa ideia com a igreja. Quem concede os dons é o Espírito Santo para a edificação do seu próximo, para a edificação da igreja. Isso é que a gente precisa entender. Que nessa busca, quando eu vou buscar por mais o Espírito Santo, quanto mais eu buscar, falar, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero levar o Teu Evangelho, capacita-me, Senhor, com os Teus dons. Eu tenho que ter essa consciência, que eu vou ser capacitada, o Senhor vai me dar um dom, não para o meu ego se inflar, mas para eu edificar a vida do próximo. Isso que é o dom. Isso que é o dom que a gente recebe, é concedido pelo Espírito Santo para nos capacitar ao ID, para nos capacitar a edificar a vida do próximo. Gente, nós vimos em toda essa série, teve uma série que até foi o pastor Gustavo que ministrou, que falava que 2 anjos estavam falando para os apóstolos enquanto Jesus subia. Olha, não fique só olhando ali não, olha para o seu próximo. Porque é grande a missão. Então, a gente tem que olhar para Cristo. Cristo é o nosso alvo. Mas nós não podemos deixar de ter essa consciência. Senhor quer usar a minha vida e a sua vida para edificar a vida do próximo. Com os dons espirituais. Glória a Deus. É isso que a gente precisa saber. Que os dons são concedidos pelo Espírito Santo para o bem comum. Para a edificação do meu próximo. É isso que tem que estar latente em meu coração,
no seu coração, em nosso coração. Glória a Deus. Então a igreja de Corinto, eles estavam experimentando esse fluir do Espírito por meio dos dons espirituais. Paulo fala sobre isso, vocês estão experimentando, mas precisa entender o alvo, o motivo, o porquê. Tem até um famoso livro, né, que fala, comece pelo porquê, do Simon Sinek. Isso, comece pelo porquê. Paulo estava ajudando aqui, olha gente, vocês têm que buscar, vocês têm que fluir no Espírito, mas para edificar o seu próximo, para edificar a igreja, o corpo de Cristo. Glória a Deus. Deus, tu és maravilhoso. Os dons, retomando, os dons são presentes. Os dons são um presente concedido pelo Espírito Santo, de graça. Não é porque eu fiz uma lista lá de meritocracia, mas é uma graça de Deus que nos é concedida para alcançar a vida do meu próximo. O Wayne Grudem, ele fala bem assim, podemos definir os dons como qualquer capacidade concedida pelo Espírito Santo e usada no ministério da igreja. Os dons espirituais são concedidos pelo Espírito visando o bem comum. Logo, todos devem ser usados para edificação. Gente, eu sou professora, então a professora fica repetindo mesmo, para gravar no nosso coração. Os dons são concedidos pelo Espírito Santo para edificação da igreja. Para a edificação do meu próximo. Eu olho para Cristo, mas nesse caminho, nessa jornada, eu sou capacitada pelo Espírito para alcançar e edificar a vida do meu próximo. Quando um estiver lá desanimado, o Senhor pode me usar uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento. E aquele meu irmão ser ajudado, marcado pela presença sobrenatural de Deus, por alguém que estava consciente da presença que fluía por meio da vida dele. Glória a Deus. É essa consciência que a gente tem que ter na jornada cristã. Nunca é sobre nós. A gente vive num mundo que é tudo buscar os nossos interesses, buscar o nosso bem, buscar a nossa vanglória, mas na vida cristã, no Evangelho de Deus, é uma vida de entrega, de servir, uma vida que renuncia, uma vida que vive a consciência de que o Espírito Santo habita dentro dela e que ela pode estar lá, Senhor, eu estou disponível. Para que na hora que o Senhor passar por aqui e queira me usar, eu estou aqui para alcançar a vida do meu próximo, por aquilo que flui através de mim. Amém? Gente, isso é tão poderoso. Se a gente crescer nessa consciência, nossa vida vai ser uma vida sobrenatural em nosso ordinário. A nossa perspectiva vai mudar. A nossa perspectiva não será mais a mesma. Glória a Deus. Então, a igreja de Corinto, eles vieram, a sua fundação era de uma filosofia cheia de vanglória. Se você for estudar a cultura grega, você vai ver como que eles davam valor à sabedoria humana, à retórica, como que era importante ser visto. E ali na igreja, eles estavam fluindo nos dons, mas perdendo essa consciência de edificar o próximo. Que não era só para a sua vanglória, para a sua retórica. E se você vai ler a carta de Coríntios, você vai ver Paulo falando sempre, eu não vim com sabedoria humana. Eu não vim aqui pregar o evangelho com saber, mas eu vim de acordo com a misericórdia de Deus, com o poder do Espírito Santo, com a sabedoria de Deus. E ele vem trazendo esse alinhamento ali para essa igreja que tinha essa cultura. E algo precisava ser ajustado para eles começarem a viver essa jornada de entrega, de rendição, conscientes da presença, do fluir do Espírito, aonde quer que eles estivessem. Glória a Deus. Então, diante desse cenário, Paulo adverte a igreja sobre a perspectiva da unidade.
Por isso ele percorre sobre a diversidade dos dons. Os dons, você vai ver lá, vamos abrir lá em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios, eu vou pôr mais perto, que eu acho que eu não estou enxergando a letra. 1 Coríntios 12, fala assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Ele estava falando, eu quero que vocês entendam o porquê, qual é o motivo, qual que é o propósito. Então ele está esclarecendo. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o Espírito é o mesmo. Está vendo que Paulo está trazendo essa consciência? É o Espírito Santo. Ele não atua, ele não age de forma padronizada. Ele age conforme a sua vontade soberana para edificar a igreja até Cristo voltar. Até Cristo voltar, nós somos capacitados pelo Espírito para alcançar a vida do nosso próximo. Aí ele continua, pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Ele vai listar aqui os tipos de dons. A outro, palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, o dom da fé. Pelo mesmo Espírito, a outros dons de curar. Pelo único Espírito, a outro, operação de milagres. E aí ele vai listando, você vê isso, uma lista de dons, os dons da misericórdia, os dons da administração. Tanto em Efésios você vê Paulo fazendo uma lista de alguns dons. Em Romanos também ele apresenta uma lista. Mas o que Paulo quer falar aqui? Que nós somos, nessa grande missão, um só corpo. Nós fazemos parte de um só corpo. Nós, como igreja de Cristo, nós fazemos parte, nós temos uma missão de levar o evangelho de Deus. Tanto, igual está escrito em Atos, em Samaria, na Judeia e nos confins da terra. Nós somos chamados e revestidos e capacitados pelo Espírito, obrigada, para levar as boas novas do Senhor. Glória a Deus. E aí Paulo trabalha essa analogia para os irmãos entenderem. Não existe uma superioridade de dons. Nós somos um corpo. Se a gente vai olhar os membros, todos os membros são preciosos. Todos têm um propósito. Se você já bateu um dedinho do pé, parece que dói o seu corpo inteiro. Se você já sentiu uma dor de cabeça, você sabe o incômodo que tem. Se você já sentiu dor nos dentes, você já sente assim, você não quer fazer nada. Por quê? Cada membro, ele tem um propósito. Todos eles fazem parte desse único corpo. E aqui Paulo está falando assim, ei, atenção, vocês fazem parte do corpo de Cristo, vocês são a igreja do Senhor. Vocês são aqui os embaixadores do reino para levar as boas novas. Busque esses dons, desejem esses dons. Sabe, na primeira mensagem que o pastor Henrique ministrou sobre dons, ele falou sobre essa fome, sobre essa sede. E algo que ele me falou, né, que, sabe aquela frase assim que marca o coração? Foi quando ele disse que o jejum é um coração com fome de mais de Deus. O jejum é um coração que está ali com fome de mais de Deus.
consciente dessa grande missão, consciente dessa presença constante. E quando nós temos essa consciência de que, Pai, eu quero alcançar o meu próximo, então eu vou aqui te buscar, porque eu faço parte de um corpo, eu sou uma parte desse corpo, e eu sei que esse corpo tem um propósito aqui nessa terra, e eu quero ser capacitada por Ti para alcançar a vida do meu próximo. Glória a Deus, que essa venha a ser a nossa oração. Fala, Pai, eu quero fluir no Espírito, sabe? Comece a ter essa disciplina espiritual. Comece a ler a palavra de Deus. Sabe, se você não lê o livro de Atos, eu te convido a ler o livro de Atos. O livro de Atos é um livro conhecido como o livro do Espírito Santo. Toda decisão que eles iam fazer, era assim, segundo o Espírito Santo. Vamos orar ao Espírito. Então eu aconselho você, leia o livro de Atos, pegue um marca-texto lá, toda vez que você vê Espírito Santo, você marca. Passa lá a sua caneta de destaque, você vai ver que a igreja, ela foi fundamentada nessa ação sobrenatural do Espírito Santo, nessa capacitação do Espírito. Gente, é o poder do Espírito capacitando as nossas vidas para alcançar a vida do próximo. A gente vê lá em Atos 3, Pedro e João, na sua rotina diária, eles iam lá ao templo fazer a sua oração. E quando ele chegou lá no templo, tinha um homem que era aleijado, que nunca tinha andado. Mas ele, consciente de que o Espírito Santo habitava dentro dele, que ele estava lá disponível, sensível ao mover do Espírito, com essa fome, com essa sede, porque em Atos falam que eles se reuniam para orar, para jejuar, para buscar a presença de Deus. E o que acontecia? Nessa jornada de entrega, nessa jornada de busca pelos dons do Espírito, eles estavam ali disponíveis. E quando eles entraram, viram aquele coxo que nunca tinha andado, eles falaram assim, Pedro, eu imagino Pedro, ele é bem assim, forte, bem meio bravo, assim, bem firme, falou assim, olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levante e ande. O que aconteceu ali? Um dom espiritual foi manifesto no ordinário de 2 homens. Os dons estão ali disponíveis para um coração sedento, para ser usado, capacitado nesse grande missão do Senhor Jesus, que era pregar o Evangelho de Deus e alcançar a vida do nosso próximo. É isso que acontece quando a gente tem essa consciência da presença de Deus, meus irmãos. Que aonde nós estivermos, o Espírito de Deus pode atuar através da sua vida. Então busque com dedicação os dons espirituais. Fala, Senhor, capacita-me para a tua obra. Às vezes você está lá no seu serviço e vem uma palavra de sabedoria para você falar para a vida de alguém. Alguém vai ser edificado porque você esteve sensível à presença de Deus. Sensível à voz do Espírito. Glória a Deus. Então busque em Deus. Fala, Senhor, eis-me aqui. Ore e fala, Senhor, me dê mais fome. Me dê mais fome da tua palavra. Espírito Santo, revela-me quem tu és. Revela-me quem tu és. Eu tenho ouvido falar que o Senhor está comigo, que o Senhor habita em mim. Dá-me consciência, que eu venha crescer nessa maturidade. A igreja de Corinto, eles precisavam crescer nessa maturidade, da consciência de que todos os dons serviam para a edificação do próximo. Todos os dons serviam para a edificação do bem comum. Glória a Deus. E é o Espírito Santo que pega todos esses membros, que é o corpo, tem vários membros, e ele que faz essa igreja se unir rumo ao propósito dele aqui nessa terra. Não é obra nossa, não é esforço nosso, mas é a obra do Espírito Santo. Ele é a base da nossa unidade. Cada um aqui tem um dom,
Uns têm essa habilidade, esse dom de ensinar. Outros têm a habilidade do servir, de dar um sorriso. O dom da misericórdia, da administração. Que você venha a ser usado. Onde você estiver, pelo Espírito Santo. Com essa consciência. Espírito, olha, eu estou aqui. Eu quero ser usada por ti. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Os dons espirituais são revelações concretas da atividade divina. É a presença do próprio Espírito se expressando de maneira clara, real, aonde quer que nós estivermos. Aonde quer que nós estivermos, o Espírito Santo está fluindo. Que nós viemos crescer nesse entendimento. Falar, Senhor, eu quero mais de Ti. Espírito Santo, eu quero crescer nessa consciência da Tua presença. Nessa consciência que eu sou um instrumento Teu para alcançar a vida do meu próximo. Em amor, em graça. Glória a Deus. Tu és santo, Deus. E tem algo que Pedro, lá em 1 Pedro 4, ele fala assim... A gente buscou, a gente está sensível e nós precisamos crescer nesse entendimento que cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Multiforme graça de Deus. O que aprendemos com isso, meus irmãos, é que o Espírito Santo opera em nosso meio. Não de forma engessada, programada, de jeito único, não. Precisamos sempre estar aqui, sensíveis e disponíveis. Falando assim, o Senhor pode me usar da forma que Ele quer. É lógico que tem uns que mergulham, que são mais sensíveis, que Deus usa normalmente nesses dons de curar de uma doença específica. Por isso que fala dons de curar. Tem uns que oram sempre por alguém com algumas enfermidades, por exemplo, como câncer, e algo sobrenatural acontece. Tem outros que têm um dom de curar de pessoas que não conseguem engravidar e Deus usa essa pessoa para orar. Mas que a gente venha saber que, independentemente, sabe, a gente não venha falar, Deus, eu quero só isso. Mas que a gente venha crescer, Senhor, essa multiforme graça. Eu quero ser usada por Ti, Senhor, para alcançar a vida do meu próximo. Glória a Deus. Uma igreja saudável possui uma grande variedade de dons. E essa variedade não deve levar à fragmentação, mas à unidade maior entre os cristãos. É um ajudando a vida do outro. É lindo a gente ver Jesus, ele não estava preocupado, você vai ler os evangelhos, ele não estava preocupado até pelos 12, você pega os 12 discípulos, cada um era de um jeito, cada um tinha uma habilidade. O que a gente vê? Que ele não estava preocupado de pegar só os tijolinhos, todos perfeitinhos, e colocá-los num lugar, mas ele pegava pedras, cada um do seu jeito, que eram formadas, seu caráter, que eram tocadas pelo poder sobrenatural do Espírito. E essas pedras vivas que formam a igreja do Senhor Jesus. Você é essa pedra viva que proclama o Evangelho de Deus. Você é aquele que está lá no seu trabalho. Você alcança a vida de quem está lá no seu trabalho. Alguém está precisando dessa consciência que eu estou aqui. O Espírito Santo está aqui dentro de mim e ele pode fluir onde eu estiver. Algo acontece quando o Espírito Santo está em atuação. Que a gente venha crescer dessa consciência da presença, que a gente venha crescer em maturidade e ansiar por mais o Espírito Santo. Glória a Deus. E aí Paulo faz essa analogia que a igreja é esse corpo com vários membros, cada um com seu propósito, rumo à grande missão
que é levar o Evangelho capacitado pelo Espírito. O propósito de Paulo com essa analogia, apresentando a igreja como o corpo vivo de Cristo aqui nessa terra, feito com muitos membros, é para dizer que Deus nos colocou no corpo com essa diferença, para que possamos depender uns dos outros. E nessa jornada, edificarmos uns aos outros por meio dos dons que Ele nos concede. Que a gente venha crescer nessa maturidade, nessa consciência de que a nossa vida vai ser marcada pelo sobrenatural do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Espírito. Tu és santo, Espírito. A unidade desses membros é o resultado da nossa vida consciente da presença do Espírito, consciente dessa grande sinfonia. Tem um autor, o Pedro Dus, que ele faz essa analogia também, que nós, igreja, imagine uma orquestra. A orquestra tem vários instrumentos, mas eles têm ali um maestro que vai ditando o ritmo, que vai ditando a velocidade, que vai ditando o rumo daquela canção. Que nós viemos ter essa consciência que é o Espírito Santo que dá o ritmo desse movimento do Espírito. Glória a Deus. Você pode colocar de pé? É o Espírito Santo que rege as nossas vidas. É o Espírito Santo que nos conduz a olhar para o próximo. E a gente vai ler, continuar lendo essa carta, e toda vez que Paulo falava sobre os dons espirituais, ele logo em seguida ele fala sobre o amor. Muitas vezes a gente pega, já lemos com certeza o livro, a carta lá, o capítulo 13, que fala que o amor tudo sofre, o amor tudo espera. É nessa consciência, ele estava trabalhando tudo isso. Que quando que nós vamos ser usadas, pastora, nesse caminho de serviço, de entrega, nesse caminho do amor. Toda vez que você se dispuser, fala: Deus, eis-me aqui, eu estou disponível, e percorrer esse caminho do amor, que tudo sofre, que tudo crê, que tudo suporta, porque tenha consciência de que eu estou aqui para ser um instrumento do Senhor, para a vida do meu próximo, para edificar a vida do meu próximo. Que nós percorremos esse caminho do amor, esse caminho de entrega. Aleluia, Espírito. Em virtude de seu grande valor na edificação da igreja, do corpo de Cristo, os dons devem ser muito desejados. Porém, eles precisam operar numa atitude de amor e de entrega. Então, que a gente venha buscar, fala: Senhor, eu quero ser mais usada por Ti para alcançar a vida do meu próximo. Deus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para alcançar a vida do meu próximo em edificação, para ajudá-lo nesse percurso, nessa jornada contigo. Eu quero ser um instrumento Teu.